o objetivo aqui hoje não é ensinar a plantar, tá? Tem muitos caminhos bons na internet para você aprender a plantar. Caso alguém tenha alguma dúvida específica sobre algum produto, algum alimento, para alguma região, algumas coisas podem mudar dependendo da região, pode me chamar, irmão. Já deixei divulgado meu telefone aí, tá? E eu ajudo no que puder. O que tiver meu alcance, ajudo vocês. Mas aqui a gente vai entrar com algumas dicas específicas para os 4 itens da alimentação plantada, né? Vamos falar só de coisas que a gente possa plantar, que são hortaliças, frutas, raízes e cereais e leguminosas, ok? Então, uma observação antes de iniciar propriamente no tema de hortaliças. Vocês lembram que a gente comentou sobre a importância de organizar a propriedade de modo que o acesso às suas plantações não seja prejudicado por uma desordem. Assim, grosso modo falando, sabe? Se você otimizar o máximo possível a sua propriedade, será bem fácil para você conseguir fazer a manutenção nelas, colher o fruto, beneficiar o fruto e armazenar também. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando você vai colher o feijão e o arroz, o volume de material é muito grande. É muito grande mesmo. Então, o mínimo que se precisa para carregar o material colhido é um carrinho de mão. Se tiver uma carroça ou uma carretinha, melhor ainda, porque para você vai dar menos viagens. Então, no trajeto da roça até o local em que você vai primeiramente pôr no sol para secar, você não pode ter alguma coisa atrapalhando ali. Imagina que você tem uma roça de mandioca ali no meio. E lá no fundo está sua roça de feijão. Você vai ter que desviar da roça de mandioca para conseguir pegar o trajeto de novo para sua casa. E na frente pode ser que você acabe desviando de uns pés de banana no meio também. Então, se você já se organizar com isso, você vai ter um caminho livre para cada uma dessas roças, para hortaliça, fruta, raízes, cereais, leguminosas. Tá? Então, agora nas orientações de hoje, a gente vai considerar bastante isso daí, tá? Vamos começar primeiro por hortaliças. Qual é o melhor lugar para plantar hortaliças? É sempre atrás de casa. Atrás de casa se você tiver sol ali e um espacinho, tá? Não tenho mais espaço atrás de casa. Procure fazer então mais a norte. Imagina que que a sua casa está de frente para o leste, que é o ideal. Estando de frente para o leste, você vai ter o sol da manhã, que é o sol mais nutritivo. Nós falamos sobre isso já, né? Então, imagina a sua casa de frente para o leste. Você está de frente para a porta da sua casa, da sua sala, você abre os 2 braços. E à sua esquerda vai estar o norte. Então, ali na sua esquerda, um pouco atrás, é o local ideal para você colocar a sua horta. Pode ser em qualquer lugar do sítio, gente. Mas eu vou explicar para vocês por que o ideal é você colocar ali. Por quê? Primeiro, por causa do sol. Segundo, porque vai ficar mais próximo da sua cozinha, que fica mais no fundo. E a horta, o caminho seu ou da sua esposa que vai até a horta vai ser frequente. Vai ser frequente para colher alguma coisa, pegar um tempero, ou pegar uma salada, ou se não para ter um tempinho lá, sair de casa, dos afazeres de casa, como minha esposa faz. Às vezes ela tá cuidando da casa aqui, ela fala, eu tô com uma folga aqui de umas 2 horas. Ela sai correndo e já vai direto para a horta. Não precisa descer lá embaixo, atrás. Se o melhor local para sua horta, a gente for lá, mas o meu local é longe de casa. Não tem o que fazer, gente. Vai dar. Se você sabe que o melhor local, a melhor terra é sempre a melhor para a horta. Separa para a horta ela. Tem um espaço que é bom, mas tem um que é muito bom mesmo, um pedacinho aqui. Esse é o melhor lugar para a horta. Se você não tem esse espaço, você faz esse espaço. Eu não tinha esse espaço bom. Nós tínhamos espaço físico, mas o local que estava o nosso espaço adequado para a horta
a terra dele estava com braquiária e era barranco. Eu tive que tratar essa terra. E como que a gente tratou a terra? Nós colocamos bastante esterco, tiramos a braquiária, colocamos bastante esterco, bastante serrapilheira que fala, né? Que é aquela terra nutritiva com folhas que você pega embaixo das matas. Colocamos bastante coisa disso aí, colocamos também produtos de compostagem e viramos a terra bastante, viramos bastante. Então a terra aqui ela é vermelha, naturalmente. Mas se você for hoje na nossa horta, a nossa horta é a terra quase preta, porque nós trabalhamos muito ela. E hoje o local mais fértil do nosso terreno é a nossa horta. Se o seu não é, você consegue fazer também. Dá um trabalhinho, mas você consegue fazer, tá? Continuando então. Então, atrás de casa, à sua esquerda, você um pouco mais para trás, é um ótimo local para você colocar. Por quê? Porque a cozinha geralmente fica na parte dos fundos, não é? Então, de lá, o acesso da cozinha para a sua horta vai ser imediato ali. Tanto em dia de chuva, dia de sol, é muito fácil para você fazer isso. E do lado ali da horta, nós já falamos sobre isso, é o local adequado também para você trabalhar a sua compostagem. Dependendo da compostagem, ela pode gerar um cheiro, sabe? Um pouco forte. Nesse caso, o ideal é se afastar um pouquinho. Vou dar um exemplo para vocês. Nós colhemos feijão aqui. A palha do feijão, ela é muito boa. Eu digo a bainha seca. Junto com o feijão que não está adequado para consumo. Nós deixamos no espaço, nos fundos de casa. Por um lapso, eu esqueci de que esse feijão, que está meio verde, ou que está apodrecendo, junto ali com a palha, se chover em cima dele, ele gera um cheiro forte. Eu tô com esse problema hoje aqui. Eu corri lá e mexi ele, fiz bastante sol aqui e já deu uma aliviada. Mas ou seja, para esse caso específico, não é adequado você colocar a compostagem ali perto da sua casa, para não gerar um cheiro muito forte, assim, sabe, que invada a sua casa. Mas ok. Então, você tem lá nos fundos de casa, ou se não mais ao norte, você tem a sua horta. E então eu vou passar uma dica para vocês de como vocês vão conduzir, preparar os canteiros de modo eficaz, ok? Para que você consiga obter um resultado mais rápido ali. O canteiro da horta, o ideal, mínimo ideal, é que você trabalhe pelo menos 1 metro de largura. Eu gosto de até mais. A gente faz aqui com 1,20 m, às vezes 1,5 m de largura, por até 2 metros de comprido. Então, a altura, o que vai fazer diferença mesmo no cultivo é a altura do canteiro, que ela tem que ter pelo menos 20 centímetros de altura, pelo menos. Dependendo do que você for plantar, se for alguma coisa que vai dar o fruto embaixo, como a cebola, a cenoura, o alho, o amendoim, sabe? Se for esse tipo de cultura, você deixa um pouco mais alto ainda o canteiro. Ok? E toda essa terra, ela precisa ser bem mole, bem mexida. Não basta apenas levantar o canteiro e fazer ele elevado. Mexa bem ele e misture bem com o esterco, com o que você tiver ali. Ok. Então, sobre a semeadura das hortaliças, as sementes, elas em média, você coloca ela de 1 a 3 centímetros de profundidade, quando você coloca as sementes. Se você pega a brotinha, é mais fácil, né? É só enterrar a raizinha do brotinho e pronto. Mas quando trata-se de semente, é de 1 a 3 centímetros. Prestem bem atenção, porque aqueles pacotinhos da Isla e da Filtrin, eles têm informações bem precisas sobre isso. E eu fiz os testes com as informações que eles fizeram, que eles passam lá. E eu fiz questão, inclusive, de plantar algumas coisas desses envelopinhos aí. E eles são ótimos para germinar. São ótimos. Tá? Uma coisa importante sobre o canteiro, os canteiros. Imagine-se que o sol está a norte. Então, é mais ou menos assim.
imagine que o sol está apontando para lá. O ideal é que o canteiro esteja na transversal aqui. É como se fosse um T. O sol está iluminando aqui e os canteiros estão assim. Tá? Dá para você fazer assim também? Dá também. Agora, se você fizer ele de frente, o aproveitamento é melhor. Tá? É melhor por quê? Porque se você fizer assim, de frente para o sol, e por acaso algumas plantas aqui crescerem mais que as de trás, elas vão fazer sombra para de trás aqui, ó. Tá? Importante isso aí. Mas se você se programou e falou, não, mas eu tenho um planejamento, eu vou colocar só hortaliças rasas, assim, tipo alface, rúcula e essas coisas. Então é indiferente, porque nenhuma faz sombra para a outra. Mas a gente fez uns testes aqui já, gente. É muito importante você considerar que se no meio da horta, por exemplo, você plantou uns pés de quiabo ou uns pés de couve, eles vão subir bem. Eles vão dar ali, né, entre meio metro ou até 1 metro de altura, às vezes até mais. No caso do quiabo, ele vai chegar a 1,20 m mais ou menos de altura. Se você tiver com ele, com uma roça de quiabo, em frente à sua roça de alface, ele vai fazer sombra para lá. Então, o ideal é que você afaste um pouco. Mas para o bom aproveitamento, né, se você tem um pouco de espaço, para a horta meu espaço é pequeno, irmão, o que eu faço? Aqui o nosso espaço, na nossa horta, embora caiba 18 canteiros, eu considero pequeno, para aproveitar bem. A gente aproveita bem os 18 canteiros. Então, a gente coloca, em média, uma distância de uns 30 a 40 centímetros entre um canteiro e outro. É distância suficiente para você circular ali dentro com carrinho. Você precisa muito de carrinho na horta. Circula ali dentro com o carrinho, ali, com ferramentas e com, às vezes, adubo, né? Então, é distância o suficiente para você aproveitar bem. Se você tem bastante espaço, não precisa deixar apertado, irmão. Coloca lá 1 metro entre um canteiro e outro. Só que lembre-se também que quanto maior o espaço entre um canteiro e outro, maior vai ser o seu trabalho de limpeza, porque o mato não vai nascer só no canteiro, ele vai nascer entre o canteiro também. Tá? O mato, na hora quando o espaço é grande, entre um canteiro e outro, você, quando você for carpir, você tem que carpir também o caminho entre o canteiro. E a gente já fez esse tipo de experiência também aqui, e eu me arrependi. Então hoje eu deixo um espaço suficiente para eu passar, 30 centímetros ali em média, sabe? Para eu passar com um carrinho de mão. E aí eu economizo, porque já no fim das contas é muita coisa para você carpir. No meio, no seu projeto de canteiros, deixe um espaço no meio, ou assim, em pontos estratégicos que você possa alcançar com o irrigador, para você colocar caixas de água ali. Eu vou dizer para vocês a nossa realidade aqui. Nós temos 2 caixas de 500 litros na nossa horta. Se a horta não for muito grande, não precisa, gente. Uma caixa de 500 litros tá bom. Tem gente que vai ter condições de irrigar a horta com irrigador automático. Eu não tenho. A gente irriga a nossa horta com um regador manual. Canteiro por canteiro, sabe? E aí, então faz muita diferença para nós termos essas caixas d'água ali. E para você não ter que fazer o abastecimento dificultoso nessas caixas d'água, quando você programar a sua caixa de abastecimento, lembre-se dela. Tá? A água que vem do seu poço, ela tem que ter uma saída para abastecer essas caixas também. Tá? Ela tem que ter uma saída também. Alguém falou sobre a rega. O ideal é regar pelo menos 2 vezes ao dia. Se você regar bem, molhar bem ela, a terra, 2 vezes ao dia é suficiente. Nós tivemos aqui, na última horta nossa, que foi do ano passado, nós começamos em agosto do ano passado e colhemos até janeiro, mais ou menos. Sabe? Mais ou menos janeiro. Em fevereiro, agora, a gente colheu amendoim. Porque eu coloquei um pouquinho de amendoim crioulo ali e demorou um pouco mais. Mas a maioria das coisas a gente colheu até janeiro.
E a gente usou muita água, gente. Muita água. E o horário bom de você regar é sempre antes do sol esquentar. E depois que o sol baixou. Nunca, em hipótese alguma, regar a planta com sol alto, porque queima as plantas. Tá? Queima mesmo. Você vai ver que ela vai ficar escura. Por conta que... Como é assim que funciona essa queimação? A água, ela vai vir no exemplo, no pé de alface. E o pé de alface não vai conseguir soltar toda a água para o chão. Ele vai ficar com a água lá, o sol vai entrar na água e a água vai esquentar e vai cozinhar o alface. Por isso, a gente nunca rega com o sol. Sempre de manhã cedinho antes do sol subir e de tarde no fim do dia, tá? Alguém está fazendo perguntas? Deixa as perguntas aí, gente. Eu não vou responder agora, tá? Depois eu respondo como ontem. Então, ok. Ainda sobre hortaliças, então. Então, o espaço ideal, lembrem, penso eu que o espaço ideal é uns 30 centímetros entre um canteiro e outro. Não mais que isso, para que você não tenha trabalho demais ali na regra. Preferencialmente, o canteiro deve ser de modo transversal em relação ao sol, em relação ao norte. Tá? Fazendo assim, você vai ter uma maior chance de de a sua horta receber pleno sol. Gente, dá para fazer do outro jeito também. É só cuidar com as plantas altas. As plantas altas ficam sempre onde? No fundo. Sempre no fundo. Né? Você plantou lá, por exemplo, nós plantamos recentemente aquele ervilha torta. Ela cresce bem, a ervilha torta. Ela dá ali uns 70, 80 centímetros de altura. Se do ladinho dela ali tiver um alface ali, e tiver muito perto dela, ela vai fazer sombra para ele. Então é importante considerar isso daí. As coisas mais altas, mais para o fundo. Parece... Bom, eu vou passar já de ponto aqui, tá? Porque parece que... Quando eu falo de hortaliças e plantações assim em geral, parece que fica faltando alguma coisa se a gente não ensina a plantar. Mas a ideia não é essa, gente. Plantar é algo muito, muito mais fácil do que a gente pensa. Tá? O básico de você plantar é preparar a terra. Mas vou fazer uma pinceladinha rapidinho sobre o preparo da terra. Se a terra estava parada, você tem que colocar calcário primeiro. Passou o calcário. Quando passar o calcário da terra, em toda a terra, a área de plantio, seja para horta, seja para roça, para pomar, se você passar em toda a área, o ideal é deixar a terra descansar uns 30 dias. 25 a 30 dias. Para que o calcário ele desça e a terra absorva ele. E se você colocar alguma coisa ali, pode ser que ela, para não correr risco de alguma planta mais sensível ser prejudicada pelo calcário ali. Tá? Então você colocou o calcário, depois que você deixou a terra descansar, aí sim você entra com o adubo, com o esterco seco. Se tiver aquela serrapilheira, melhor ainda. Tá? Mexe bastante aquilo lá. No começo eu mexia na mão, com a enxada e picareta. Graças a Deus agora eu tenho um tratorito que ajuda bem, ajuda muito. Uma mão na roda esse negócio. Coloquei na horta ali, no instante ele mexe toda a terra, mistura tudo. E aí sim, depois que mexeu, você monta os canteiros. Tá? Outra coisa muito importante, fez os canteiros, a gente não planta de imediato neles. A gente rega os canteiros pelo menos 2 vezes por 2 dias. A gente vai regar eles, vai hidratar a terra, que chama. Você vai molhar só a terra. Molha bastante de manhã, molha bastante à tarde, hidratar a terra. Tá? E aí, o horário bom de plantar é de manhã. Porque na noite seguinte, na tarde seguinte, você hidratou a terra bem. Aí de manhã, antes do sol esquentar a terra vai estar bem fresquinha, aí você planta. É melhor você plantar ali, você vai ter uma probabilidade maior de germinação do que se você plantar no fim do dia. Tá? Plante no início do dia, bem de manhã cedinho. E, gente, tem gente fazendo pergunta aqui. Desculpa, eu não vou responder agora, gente. Eu não consigo avançar aqui, tá? E eu sou um pouco enrolado para passar e acabo demorando mais do que devia. Mas vamos passar para a questão das frutas. Tá? Falamos, bom, o essencial da horta é o quê? É o tamanho dela. Mas a horta eu queria fazer uma horta muito larga.
Se você fizer uma horta muito larga, você não consegue, de um lado só dela tratar. Para tratar o outro lado, você tem que, desculpa, me refiro ao canteiro. Um canteiro muito largo, para você fazer tirar ervas daninhas dele, por exemplo, você vai precisar dar a volta no canteiro. Ou seja, é dobrado o trabalho. E quando a gente está tratando o canteiro, a gente faz de tudo para não pisar nele, para não afundar a mão ali, para preservar a integridade do canteiro. Então, quanto mais largo, pior, tá? Quanto mais largo, pior. Então, considere que assim, 1 metro, 1,20 m é adequado para se fazer de largura. Ok, vamos lá para frutas. A frutas, a gente precisa programar o pomar. A programação de um pomar, ele tem umas características bem interessantes. O pomar, sim, mais do que hortaliças ainda, ele sofre se você plantar as plantas de crescimento mais rápido na frente das outras. Quando você plantar tudo no começo, vai ter tudo de 1 metro, quem sabe 1,5 m. Mas depois de um tempo, você vai ver que algumas frutíferas vão crescer bem mais rápido que as outras. E vão dar umas copas grandes. E aí as frutíferas, elas sofrem muito quando elas têm uma copa muito grande na frente dela. Sofre muito. Então, já cientes de que algumas árvores crescem mais que as outras, então na hora de você programar o seu plantio, você olha para o sol, vê onde que está o norte, aí mais perto do norte você coloca as plantas que crescem menos. E assim vão crescendo mais, você vai colocando para trás. E como pode ser essa linha? A linha ideal, mínima, de espaço entre as frutíferas é 5 metros. 5 metros para todos os lados, norte, sul, leste, oeste. Tá? Mas algumas frutíferas, elas vão precisar de mais. O abacate, por exemplo, ele é escandaloso, né? Quando ele começa a crescer, ele faz uma copa enorme no abacateiro. Alguns pés de manga também fazem. Então, se você pega um pé de manga grande e coloca lá na frente de um pé de acerola, ela vai sofrer depois de um tempo. Ela vai querer espaço dela para pegar o sol, né? Então, já ciente disso, se você não sabe, não está familiarizado com o tamanho que pode chegar um pé de determinada fruta, você pesquisa no Google também, gente. Coloca lá até que altura chega um pé, qual a altura média de um pé de acerola, a altura média de um pé de ameixa, e cresce muito o pé de ameixa também. Então você faz essa pesquisa, um pé de goiaba. Então, o pé de goiaba ele cresce muito também, se você não podar, mas o pé de goiaba ele aceita bastante poda. Então você consegue controlar ele, fazendo ele produzir bastante, sem deixar ele crescer muito. Ou seja, não é necessário que ele fique exatamente para trás, ele pode ficar no meio ali. Tá? Se você não podar, ele vai embora. Então no começo é uma coisa, depois passa ali uns 4, 5 anos, aí começa tudo a virar árvore, aí você vê que tem sombra demais, e lá no meio tem umas arvorezinhas mirradinhas. É falta de sol, gente. Se não for, logicamente, pode ser que não seja só isso. Pode ser que seja falta de algum nutriente ali, ou de água, ou algum adubo específico. Mas o sol, com certeza, vai influenciar no crescimento dela, a falta do sol. Tá? Então, nesse planejamento básico de montar o seu pomar sempre considerando o norte, que é onde o sol fica uma parte do tempo lá, vou ficar aqui mais para vocês entenderem. Imagina o sol está aqui, ó, e passar uma parte do tempo aqui. Então, aqui estão as plantas. Você planta aqui uma carreira aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Quanto mais longe do sol, maior. Maior a planta deve ficar, que a planta maior deve ficar. Aqui, eu acabei cometendo uns equívocos também. Mas isso pedi ajuda para uma pessoa aqui, quando a gente fez o pomar. E no final, ele me ajudou no começo, num dia. E eu vi que algumas coisas foram plantadas assim, assim, meio misturadas, sabe? Sem muito critério. E eu acabei deixando de preguiça. Sabe? Acabei deixando de preguiça. Mas já me arrependi, gente, porque olha no meu pomar, eu tenho lá uns pezinhos de fruta que estão mais mirradinhos que outros. Então a gente vai buscando controlar isso aí tudo na poda,
tá? E, se possível, até mudar de lugar elas, tá bom? Ainda sobre as frutas, uma coisa importante é aquela polinização cruzada. Quando você planta os cítricos, eles, quando são enxertados, e a maioria deles não demora muito para produzir, é importante saber que a maioria do enxerto do cítrico ela vem em cima de um pé de limão. Por quê? Porque ele é robusto. Ele aguenta mais do que o próprio pé da mexerica, o próprio pé da laranja, da pocã. Então, a base do enxerto do seu pé de laranja é limão. A base. Mexerica, enfim. Nós temos aqui umas 4 variedades de laranja aqui, é tudo limão embaixo. A gente tem que ficar atento, porque você vai ver que o tronquinho dele, que geralmente é ali uns 10 centímetros, quando é pequeno, e ali começa a surgir os galhos ali para cima. Dali para baixo é limão, dali para cima é a laranja. Quando abaixo desses galhos começa a surgir aqueles brotinhos, tem que arrancar rapidinho aquele lá. Precisa arrancar eles. Não deixe eles crescerem. Só permita que cresçam a partir daquelas folhas que já vieram do local que você comprou, do viveiro. Se você deixar aqui embaixo, com o tempo, algumas delas vão crescer mais que essas que estão na frente. Elas vão sair daqui de baixo e vão crescer mais. E aí você vai ver que tem espinho aqui no meio. É o limão. Se ele crescer demais e ganhar força, se esses galhos crescerem demais e ganhar força, eles vão matar isso daqui e você vai ter um pé de limão. Tá? Aí você vai ter um pé de limão. Sabe o que isso aconteceu com um vizinho nosso? Um vizinho nosso, ele plantou há uns 30 anos atrás um pé de laranja, de mexerica. E eu passava às vezes na casa dele, em frente à casa dele, e olhava lá de vez em quando, na época das frutas cítricas, eu olhava lá e via carregado de uma mexeriquinha lá. E eu falava, esse vizinho parece que não colhe, tá sempre carregado, vou pedir para ele. Aí eu fui lá pedir um dia para ele. Ele falou, esse aí virou limão. Coitado. Por que virou limão? É por causa disso aí, irmãos. Tá. Com o tempo, ele foi deixando lá, não mexeu lá, e os galhos que vieram do enxerto, eles dominaram os galhos próprios da mexerica, e ele acabou perdendo, e tá tudo azedo hoje. E eu visitei um tempo atrás aí um membro da nossa fé mesmo, uma casa ali perto de Extrema, em que eles tinham as mexericas azedas também. Porque houve esse problema ali. E é interessante que, às vezes, quando isso acontece, não quer dizer que... então quer dizer que voltar... Que se isso acontecer, vai nascer limão ali mesmo. Às vezes nasce limão, gente, mas às vezes não é assim. Às vezes nasce a mexerica, ela não se desenvolve, fica com todo o formatinho de mexerica, só que ela não se desenvolve direito, fica pequenininha, fica azeda como limão. É a mesma coisa que o limão. Então, isso é um cuidado básico nas cítricas que tem que tomar. Não deixar os brotos do cavalo, que a gente chama, o cavalo é a base do enxerto, né? Não deixar os brotos do cavalo dominar a planta. Tem que ficar arrancando ele para deixar só o enxerto subir. Gente, as frutas, a adubagem das frutas, essencialmente é a mesma coisa para todas. Tá? Que é o quê? Não deixar faltar calcário e você ter o cloreto de potássio nela. Outra coisa que a gente não usava aqui, e eu vou passar a usar, porque eu tenho visto em outras pessoas tendo bastante retorno com isso, é o uso da ureia. Eu vou passar a usar também. Enfim, o ideal seria colocar só esterco. Só esterco, mas se você for utilizar só esterco mesmo, aí você vai precisar fazer uma cova bem grande, gente. Aliás, falando em cova, né, sobre o plantio da frutífera. Comprei várias mudas. Como que eu devo plantar? O padrão é 40 por 40. 40 de largura por 40 de profundidade. Isso é padrão. Você vai achar isso aí na internet, qualquer livro. Só que se você plantar ela mais larga e mais profunda, usar ali 50 por 50, ou um pouco mais até, é mais trabalhoso. Mas se você fizer isso, você vai ver que as frutíferas vão desenvolver mais. Porque elas não vão ficar tão apertadas para elas enfrentarem
esticarem as raízes nas laterais. A única parte mole para elas é aquele lugar que você cavou e colocou terra fofa ali dentro. Em volta dela, a terra é dura. E depois que as raízes ultrapassam a parte da parte mole ali, quando elas chegam nas paredes da cova, elas vão ter uma dificuldade enorme ali para conseguirem perfurar ali, para conseguir se desenvolver. E aí vai o seguinte, eu na minha pressa, cometi um equívoco, um erro aqui, né? Eu digo erro mesmo, porque hoje eu não faria disso aí. Cuidem para não fazer isso. Eu fiz quase todas as nossas plantas, nós estamos com mais de 200 pés de fruta aqui, mais de 200, quase todas eu fiz 40 por 40 ou 50 por 50, de acordo com o tamanho da muda. Se você puder fazer no mínimo 50 por 50, e se a muda suja estiver bem desenvolvida, querendo já soltar as raízes, faça maior ainda. Tá? Faça um negócio grande ali. Vai facilitar muito, gente. Vai desenvolver muito. Porque você é basicamente um ano de crescimento lento, um ano ou mais de crescimento lento que a frutífera vai ter, se ela tiver dificuldade para ultrapassar a terra dura dentro da cova, depois que ela passar a parte mole ali. Então, é uma dica bem, bem bacana que a gente aprendeu depois. E quem dera eu poder corrigir isso aí, não dá mais tempo no meu caso. Quem não plantou ainda, aproveite, faça uma cova mais larga e antes de plantar, ok. Então o plantio é coisa básica, mas não custa dizer isso aí, né? O plantio, você... qual é o passo a passo? Cavar o buraco, irrigar a cova bem, depois colocar a terra adubada ali e a planta. Em seguida, depois que você plantou, aí sim você faz uma nova irrigação ali. Eu vi algumas pessoas falando sobre o plantio do anjo. O plantio do anjo, gente, deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu não plantei nada aqui no plantio do anjo. Vocês lembram como surgiu o plantio do anjo? O plantio do anjo, a orientação que a Norte recebeu do anjo sobre isso, ela foi direcionada para uma terra pedregosa. É uma terra que não era lá muito fértil. E não era fácil de se trabalhar. Então, aí o anjo, basicamente, ele mostrou como você deve proceder para você plantar uma frutífera numa terra que não é muito fértil. Aí você vai cavar uma cova de 80 por 80, ou 80 por 50. Alguns fazem assim, tem dado certo também. Então, se você tem uma terra que não é pedregosa, a terra é boa, você não precisa fazer o plantio do anjo. Não vai fazer diferença. Isso eu testemunhei em outras propriedades, tá? Agora, se você tem a terra que ela não é lá muito fértil, ela é pedregosa, aí vai fazer muita diferença você fazer. Mas pensa que diferença vai fazer. Muita diferença mesmo. Mas, gente, o trabalho para você fazer a cova do plantio do anjo é muito grande. Você tem que ter disposição para fazer. Tá? E, na verdade, nada como um dia após o outro, né? Nem que você faça apenas 5 covas por dia e vai avançando. Vai avançando e vai fazendo. Mas eu queria tranquilizar vocês é que se a terra da sua propriedade é boa, não precisa fazer o plantio do anjo. Não precisa. Faça e compare para você ver. Vai dar a mesma coisa, gente, tá? Se a terra é boa, não precisa. Aquela é uma situação específica que o anjo deu e nós temos pessoas, até, inclusive não adventistas, né? Que fizeram, estão até divulgando por aí, dizendo que aprenderam com os adventistas, o plantio do anjo. São pessoas, a maioria dessas pessoas que divulgam, elas moram em alguns estados do Nordeste ou do Centro-Oeste. Eu conheci algumas. E é impressionante mesmo como que a planta se desenvolve mais. Né? Como se desenvolve mais? Estou dizendo aqui, alguém disse que aí que o solo dele é bem compactado, então ele acabou fazendo. Sim, quanto mais compactado, melhor. A frutífera ela vai precisar
de solo descompactado. Quanto mais solta a terra para você plantar a frutífera, mais rápido se desenvolverão as raízes dela ali. Bom, falei sobre a distância, né? A distância entre 5 a 7 metros de uma espécie para outra. E se for fazer um plantio comum de uma muda pequena, o mínimo é 40 por 40, o ideal é 50 por 50. Mas se você deseja que as coisas facilitar o crescimento da planta, principalmente se a raiz dela já está um pouco grande, faça maior. Quanto maior a cova, melhor. É sempre isso. Só que eu não vou dizer assim, façam todas as covas com 50 por 50, ou 60 por 60, ou 80 por 80. Não vou falar isso aí, mano, porque eu sei como é trabalhoso você cavar uma cova para plantar uma frutífera. A gente faz isso com a cavadeira, né? E é trabalhoso. Então, mas quem puder ter à disposição, já sabe. Quanto maior, mais largo e mais profundo for a cova, melhor para a planta. Sempre melhor para a planta. Raízes. Aqui a gente volta a falar sobre a importância de você planejar o plantio de algumas raízes nas extremidades da propriedade. Deixa eu fazer, ainda não falei para vocês, qual é o melhor local para você colocar o pomar? Eu vou dizer para vocês o que a gente fez aqui. Entre a casa e a roça há um espaço, e esse espaço é do pomar. Isso porque a nossa propriedade ela é de frente para o leste, o leste, tá? De frente para o leste. Então a gente fez considerando o norte, depois da casa, a gente desce ali uns 10, uns 20 metros depois da casa, para frente da casa nós temos o pomar. E depois do pomar, nós temos a área de roça. No meio do pomar, eu deixei um corredor largo ali, que dá uns 5 metros de largura, para passar até carroça, carretinha ali. Às vezes eu tenho um Jeep, às vezes eu amarro a carretinha lá e desço com... Eu vou lá na roça buscar a produção lá com o Jeep, arrastando a carretinha. Tá? Mas o importante, mesmo que você vá apenas com um carrinho de mão, o importante é que você tenha um espaço adequado para você fazer esse caminho aí. Existe é uma avenida que você vai ter atravessando toda a sua propriedade até o extremo dela. Não vai ter nada ali. Você vai só manter roçado ali. É para você caminhar ali e desovar a sua produção, seja do que for, tá? Então, voltando a falar de raízes. A principal é a mandioca, né? Já falamos ontem sobre isso também. E lembre-se de deixar ela sempre nas extremidades da terra. Sempre. Porque ela é considerada uma cultura permanente. Embora precise renovar a cada plantio, você vai plantar outra, você arrancou um pé, já planta outro. Ela é mais ou menos como um bananal. Quando você colhe o pé de banana, o cacho de banana, você arranca ele e inutiliza aquilo lá. Aquele pé de banana não dá mais nada. Então você vai cortar aquele pé de banana. Se ele for único, ou tiver só uns 2 a mais, aí precisa já plantar outro ali. Tá? Agora, se já tiver umas mudinhas ali no meio, em volta dele, não precisa plantar. Ou seja, é um ciclo permanente ali, né? Então, por isso, bananal, mandiocal, canavial, que tem todas essas culturas, têm a mesma característica. Que elas vão se multiplicando, você vai arrancando e elas vão se multiplicando. Então, você deixa no canto. Tá? Então, considerando que elas estão no canto, qual é a distância boa para você plantar a mandioca? Você vai ver várias ideias sobre isso no Google, gente. Várias. Só que cuidem, porque às vezes a inteligência artificial ela te dá a distância adequada para plantio comercial de mandioca brava. A mandioca brava é aquela que se usa para plantar polvilho. Fabricar polvilho. Perto de casa aqui, nós temos uma roça de mandioca brava que é um negócio imenso, sabe? Tem acho que 3 alqueires de mandioca lá. E é tudo pertinho do outro. Tudo pertinho. Porque é tudo mecanizado. No nosso caso, não dá para ser assim.
porque a gente vai limpar a mandioca com enxada, o pé dela, a roça de mandioca, né? Você precisa de espaço para você e para enxada. Se for considerar só enxada, 30 centímetros de largura entre um pé e outro seria suficiente. Mas você precisa passar ali. Então, o ideal é que você deixe pelo menos 1 metro entre um pé e outro. Pelo menos, tá? 1 metro. Aí você não vai ter dificuldade em se mover ali. Tá? Então, não precisa plantar em ninho, nada. O importante é que tenha pelo menos 1 metro entre um pé e outro. E com isso você não terá dificuldade de limpar. Se você colocar deixar um pouquinho a mais, 1,5 m mais ou menos, vai ocupar mais espaço, porém já facilita para você roçar com a roçadeira. Nós tivemos dois mandiocais aqui. Um estava com 1 metro de distância entre um e outro, e outro tinha mais ou menos 1,5 m. Esse com espaço mais curto eu não conseguia roçar no meio, depois que ficou adulto o pé. Não dava para não roçar. Deu um trabalheiro ali, eu tive que limpar com a mão, com a enxada e com a foice, sabe? E você vai com a roçadeira lá, eu não conseguia roçar. O outro ficou mais fácil. Então, nessa questão aí, se é importante para você, eu quero limpar tudo com a roçadeira. Plante mais distante um pé do outro. Tá? Então, a mandioca, ela lembre que ela tem uma cultura um ciclo dela mais ou menos de 9 a 12, 13 meses, de acordo com o calor. É interessante isso aí, né, gente? Quanto mais para cima do país, mais rápido a mandioca está pronta para comer. Lá em cima, eu vi casos de pessoas que colhem a mandioca grande já com 9 meses. Aqui para nós é 12 a 14 meses, porque nós estamos no local que faz frio. Ela cresce também e tal, mas demora mais. E eu tive uns colegas que moravam nas regiões frias do Rio Grande do Sul, e eles diziam que demorava quase 2 anos para ela ficar adulta. Lógico que no sul tem lugares quentes também e tal, né? Mas mesmo assim, lá no sul, e na maioria das regiões, ela demora mais do que para cá. Porque é assim mesmo, né? A mandioca é um negócio de calor. Quanto mais frio, mais tempo ela vai precisar para se desenvolver. Nós falamos também o inhame. O inhame, ele exige muita água. Muita água mesmo, gente. Então, se você tiver um local que é úmido por natureza, beira de rio, beira de brejo, algo assim, sabe? Ele é o local ideal para você plantar. Se não tiver, ele nasce onde você plantar. Só que você vai ter que pôr muita água nele. Muita água mesmo, sabe? É desproporcional. A mandioca você não precisa ficar regando. A nossa mandioca nós nunca regamos, gente. A gente deixa que a chuva rega. Tá? A gente já planta ela na época da chuva, para ela já começar a crescer. E depois, na época do inverno, ela vai por si. Tá? Se você regar, vai ser melhor? Vai ser melhor. Mas se você não regar, não morre. Não morre, não. Então, a gente nunca regou nossa roça de mandioca. Agora, o inhame tem que regar sempre. Tem que regar. No nosso caso aqui, a gente planta o inhame junto da horta, tá? Num cantinho da horta, porque a gente já está ali o tempo todo regando a horta, vai regar o inhame também. E a batata doce, eu falei para vocês, o melhor local para plantar é no platô, na área removida do platô da sua casa. Você vai lá e fez um platô. Para você fazer o platô, o ideal o ideal é desculpa, gente. Eu fui ler o que a pessoa escreveu ali e acabei fugindo o raciocínio aqui. Assim, você vai fazer o platô, então, para isso você tem que empurrar uma parte da terra para a parte mais baixa. Para você nivelar ele, né? Nivelar a terra ali para você fazer a casa. Essa terra que você empurrou para baixo, ela vai ficar toda solta ali. Plante ali a sua mandioca. Perdão, a sua batata doce. Plante tudo ali. Ela vai se produzir muito rápido. A batata doce, ela exige a terra mole. Ela vai nascer na terra dura? Vai também, mas vai demorar muito. Experimente plantar nesse local, onde tem terra mexida. É muito mais rápido. Se desenvolve mais rápido e você vai colher muito mais frutos. Tá? Então, o local ideal é isso aí. Qualquer local que você mexeu bastante a terra, ali é o local ideal. Deixa eu fazer uma observação aqui sobre a pessoa falou. Quando eu falei perto de brejo,
de plantar, referente ao que alguém escreveu aí, eu quis dizer perto de área molhada, tá? Você não vai plantar diretamente no brejo, né? Mas se você tem um local que você tem área molhada, a terra está mais molhada, ali é o ideal para você plantar. Beira de ribeirão, um local que está úmido por nascentes ali, que acaba mais para frente vai ter uma área meio brejeira, onde nascem as taboas. Se você plantar um pouco antes ali, vai dar ótimo inhame, porque a terra é úmida, é isso que ele gosta. Tá? Então, se vocês vão ver aqui nessa região do sul de Minas, nós temos muito inhame selvagem, que é o inhame roxo. E nasce sozinho lá, mas nasce tudo na beira da água. Tudo em áreas assim como essa que eu disse para vocês. E nasce ali. E pena que no meu terreno não tem isso aí, né? No nosso terreno a gente teve que plantar mesmo. Sobre a batata inglesa. Desses que eu estou falando para vocês, das raízes, a batata inglesa é a única coisa que eu posso dizer que é mais sazonal. Porque ela tem um período. Inclusive nós estamos entrando agora no período dela. Aqui. Ela tem um período para a gente plantar. E esse período, feito ele, você vai encerrar o processo e pode usar a terra para outra coisa. E é até importante que se você fizer uma roça grande de batata, e você colher bastante, deixa as pequenininhas lá e deixa aquelas que apodrecerem, deixa ali. Esse é um excelente adubo. Aí depois dela você planta o milho. Os milhos crescem, gente, dá milho de 2, 3 metros de altura. Cresce mesmo, viu? Porque é um baita de um adubo. Isso eu aprendi com os vizinhos aí. Eles plantam batata e depois plantam milho por cima. E a batata? Desses itens que a gente falou aqui, o único que vai exigir um canteiro bom mesmo é a batata. A batata, ela exige um canteiro de, no mínimo, 30 centímetros de altura. No mínimo. Tá? No mínimo. E tem que ser bem mole a terra. Bem solta mesmo. E ela exige muita água. Muita água mesmo. Então, de tudo que a gente viu aqui, o que precisa de muita água? Das raízes. Só o inhame e a batata inglesa. E digo mais, a batata inglesa, ela precisa de mais irrigação que o inhame ainda. Mais irrigação. Já a batata doce e a mandioca não precisa de nada disso, irmão. Só enquanto ela estiver brotando, você põe um pouco de água ali. Depois que ela começou a criar raiz, ela vai por si. Tá? Ela não é exigente assim para avançar depois que ela começa a pegar raiz. Já a batata inglesa, sim. Essa aí é delicada. Se não tiver água ali, ela não vai. Vamos passar aqui para cereais e leguminosas. É uma das partes que eu mais gosto. Tá? A maior área da sua propriedade, ela precisa ficar para isso. Tá? É para isso que vai. Porque uma rocinha mínima de feijão, ela ocupa espaço. Milho também. Arroz também. Então, a maior área sempre é da roça. Quando for fazer o projeto lá, vamos dar um exemplo bem clássico aqui, depois vocês fazem uma regra de 3, depois vocês pensam na proporção. Imagina que vocês têm um espaço de 1.000 metros para plantar tudo. 1.000 metros. Então, o ideal é que vocês separem uns 5.000 metros, mais ou menos 5.000 metros só para a roça. Metade do terreno. O ideal é isso aí. E aí você separa a diferença, pega uns 4.000 metros para o pomar e 1.000 metros para as hortaliças. É uma coisa importante aqui. Quando me refiro à roça, eu incluo também a área das raízes, exceto, lógico, a batata inglesa, perdão, a batata doce. Então, quase tudo que é raiz e que é cereais e leguminosas. Quais são as leguminosas? São aquelas que dão na vagem. Qualquer coisa que dá em vagem, que dá uma semente dura, é considerada leguminosa, né? E o cereal é tipo aveia, trigo, que dá aquele cachinho lá, né? E então,
soma esses itens, soma os cereais, as leguminosas e as raízes, e o grosso das raízes, incluindo a mandioca. É um espaço só que você vai ter para tudo. Tudo serve ficar no espaço ali. A diferença é que algumas coisas dessas, elas vão ficar nas extremidades. E, por exemplo, você não vai colocar o seu bananal junto com o seu pomar. Dá para colocar um pé ou outro. Eu fiz isso aqui, gente. Coloquei uns pés de banana maçã no lado, outros de banana da terra no meio ali, no meio do pomar. Mas o grosso do nosso bananal não fica junto. A gente deixou ele sempre na extremidade do terreno. Então, lá na extremidade, você vai ter uma área para o bananal, uma área para o canavial, uma área para cana, para mandiocal. E na parte central, ali, sempre considerando o sol, para um não atrapalhar o outro, na parte central você vai colocar as áreas que você vai plantar feijão, arroz, tal. Tá? Então, ainda bem que o ciclo do feijão, do arroz e de coisas como aveia, trigo, eles quase não se encavalam, que a gente fala. Não se encavalam. Senão a gente teria problemas. Então, o feijão é um item que você vai plantar ele sempre de 2 a 4 vezes por ano. Ele é o mais flexível. Porque o ciclo dele é em média 3 meses, tá? Então, de 2 a 4 vezes por ano. Já o arroz, não. O arroz vai exigir ali 4, 5 meses. Tem arroz de 3 meses também, mas ele não produz muito, tá? O arroz que vai de 4 a 5, ele produz mais. Então, ele vai acabar, essa cultura do arroz, por exemplo, ela vai acabar disputando espaço com outras. Então, na época que você vai plantar o arroz, pelo menos aqui, eu não planto feijão mais, sabe? Só se eu tiver espaço sobrando. Aí lá no cantinho eu coloco feijão. E a mesma coisa é o trigo, que vai muito espaço. A cevada vai bastante espaço. É tudo da mesma família, né? Eles dão cachos. E então, ok. Então, como é que eu planto essas coisas aí? Cereais e leguminosas. A primeira regra disso aí é você deixar o espaço da enxada. E o espaço da enxada sempre é no mínimo 30 centímetros, tá? No mínimo. Para você passar ali. E para você passar no meio também. Você vai precisar limpar a roça. Carpino. É com a enxada que a gente limpa. Pra nunca deixar o mato crescer acima da planta que você colocou. Se ele crescer acima, ele já começa a sufocar. Então, vai chegar um momento que você vai ter que plantar ali, carpir, limpar ele. E aí o espaço que você deixou entre o outro vai fazer a diferença. Aqui a gente costuma deixar no mínimo 30 centímetros entre um e outro. Faço assim, linhas de 30 centímetros entre um pé e outro, com um corredor de 30 a 40 centímetros também, para eu passar entre as linhas. Acho que eu fui claro aqui, né? Se você não replantar muito, aumenta o espaço entre um espaço e outro, para facilitar você andar ali. Se a sua roça for muito grande, deixe um corredor de 1 metro no meio da roça para você colocar ali a sua produção. 1 metro de largura. Você vai colher o arroz, você vai colhendo ele e vai colocando ali no meio. Senão, não tem onde fazer. Você vai ter que limpar, você vai falar, onde eu vou colocar essas coisas aqui? Então, deixa um corredorzinho ali, você coloca ali no meio e depois você pega esse corredor aí, que geralmente é o mesmo que vai passar lá pelo meio do pomar até a sua casa. Ali no meio você consegue fazer o trânsito da sua produção sem ter problema. A coisa mais ruim, e é muito comum, inclusive eu vejo vizinhos aqui que não se programaram, alguns vizinhos, né? Alguns foram bastante espertos, mas outros não. Outros fizeram plantar de qualquer jeito, e eles vão escoar a produção, eles têm que dar a volta lá por trás, sabe? Porque eles têm que desviar de uns pés de planta, tal, até chegar na casa. Não, gente, o caminho da roça à sua casa tem que ser desimpedido. Então programe isso aí. Eu vou fazer o projeto, a plantinha da minha propriedade. O caminho da roça até a sua casa é desimpedido, tem que ter um corredor ali. Você planta tudo em volta, mas tem que ter um corredor ali. Muito importante isso aí. Sobre como plantar essas leguminosas aí, eu creio que a maioria de vocês, se não todos, sabem, né? Mas alguns detalhes específicos eu vou passar para vocês aqui.
baseado na nossa última cultura aqui, a última vez que plantamos essas coisas aqui, tá? A profundidade aqui ela pode variar, a profundidade dos cereais, entre 3 a 5 centímetros abaixo da terra. 3 a 5. Mas o importante aqui é a quantidade de grãos que você vai colocar. Você vai ver todo tipo de orientação, tá, gente? E baseado nas orientações que eu fui pegando no Google e algumas apostilas, eu fui fazendo testes aqui. Qual é a melhor solução que a gente encontrou? Que se eu colocar muito grão de milho no pé, por exemplo, os milhos eles vão dar espigas pequenas. Então, se o seu milho ele tem boa germinação, você vai colocar entre 1 a 2 milhos. Se você não tem certeza se ele vai germinar bem, coloque de 2 a 3 por cova. Se colocar 4 a 5, você vai ter que desbastar um pouco, porque se não desbastar, todos eles vão crescer menos e vão dar espigas menores. Tá? O ideal numa plantação de milho é que em cada cova surja no máximo 2 pés. Tá? Porque se tiver 2 pés, os dois conseguem crescer muito. E eles crescendo muito, as espigas deles serão enormes. E as espigas do milho, vou dizer do milho crioulo, né? O milho crioulo ele dá de 2 a 4 espigas por pé. A média é de 1 a 2. O crioulo dá mais. Mas tem que cuidar. Você precisa, não pode deixar muito. Se deixar lá uns 4 pezinhos crescendo junto, eles não vão muito para frente não, tá? Eles vão dar essas espiguinhas bem pequenininhas assim. Já na questão ia dar exemplo para vocês do arroz e da cevada. O arroz, ele aceita o plantio de cova. Em cada cova você põe em média 8 a 15 grãos. Tá? Se a terra for muito boa, pode ser no máximo uns 8. No máximo uns 8. Porque ele vai produzir bem. Se colocar um maço muito grande, assim, coloquei um massinho que vai dar uns 30 grãos ali. Ele não vai produzir muito, porque vai crescer sufocado. Já itens como a cevada, a aveia e o trigo, eles aceitam também o plantio de cova, só que é mais eficaz o plantio da semeadura. O plantio da semeadura você literalmente semeia mesmo, como diz a Bíblia, sabe? Você joga a semente espalhada e depois disso tem que cobrir com alguns centímetros de terra. Qual o melhor jeito de fazer isso aí? Com um ancinho, aqueles garfos, aquelas vassouras de aço, sabe? Você varre elas por cima, a terra por cima, suficiente para cobrir. Então, esse é o melhor jeito de você plantar esse tipo de cereais, que é o trigo, a cevada, o centeio e a aveia. É sempre por semeadura. Nós testamos de 2 jeitos aqui. A semeadura e a de cova. E a semeadura é melhor. De longe é melhor. Tá? Eu gostaria que a de cova fosse melhor. Porque para a gente direcionar melhor o plantio e tal, né? Não. Nesse caso aí, você quer ter um trigo em casa, semeie ele. Tá? Quer plantar a cevada, semeie ela também. É melhor. Existe um terceiro método de plantio desse tipo de cultura que eu pretendo fazer um teste agora nesse inverno, que é o plantio de linhas, que chamam. Você faz pequenos regos em linhas e você semeia ali no meio. E depois você cobre ele, né? Cobre um pouquinho de terra só. Então a gente vai fazer essa experiência também. Vamos ver aqui. Me pediram para falar da soja. O plantio da soja, gente, é a mesma coisa que o feijão. Tá? A gente põe ali de 2 a 3 sementes boas de germinar no chão. 2 a 3. Se é boa a semente, não é muito velha, põe de 2 a 3. Se é muito velha, coloca 3 a 4.
Só que o soja, ele desenvolve mais, a planta do soja cresce mais que o feijão, ele ocupa mais espaço. Então, deve-se considerar isso aí na hora que você for fazer o plantio, né? Perdão, a limpeza. Então, a distância entre um pé de soja e outro tem que ser maior que a do feijão. Veja que interessante. Minha mãe tem 85 anos e ela fez uma roça de feijão e já colheu. Ela plantou um feijão chumbinho, um feijão que nem tem aqui no sul de Minas. Ela pediu para uma amiga dela, mandou para cá e plantou. E eu só abri a terra para ela e o resto ela fez tudo. E aí ela falou, aduba para minha terra antes. Tá, ela queria plantar, tudo, né? Limpar, carpir, tudo ela queria fazer. Eu falei, tá bom, vou adubar. Daí eu resolvi, falei para ela, mãe, eu vou exagerar um pouquinho no esterco aqui. O esterco é curtido mesmo. Mal não vai fazer, né? Vou dar uma exagerada, ou seja, vou colocar o dobro de esterco do que a gente coloca. Gente, se eu contar para vocês o que esse feijão cresceu, fiquei impressionado. Nós estamos há quase 5 anos aqui e eu não tinha feito essa experiência. Agora eu vou exagerar sempre. Mas cresceu demais, demais. Demais mesmo. Ficou uma coisa linda o feijão. Rendeu bem, sabe? Ficou muito bonito. O único problema foi que, como a gente exagerou nós mantivemos a distância padrão. E isso foi pouco. Aquilo lá virou uma moita só. E a gente não conseguia limpar. Eu tive um trabalho para carpir aquilo lá, porque ela começou a carpir, ela falou, não, deixa eu carpir. Ela falou, não, deve ter cobra aí, não vou ir. Aí eu que fui lá e carpia as partes mais difíceis lá, né? Mas todo o restante do trabalho ela que fez. Ok. Bom, vamos parar por aqui, gente, que eu já avancei demais aqui no horário falando dessas coisas, né? Então, como disse para vocês, eu queria passar para vocês umas dicas de coisas que a gente pratica aqui, que não é exatamente como plantar, aprender a plantar, né? Eu coloquei aprendendo a plantar qualquer tipo de alimento. Eu passei algumas dicas de como você vai fazer para plantar essas coisas. Tá? Os pormenores você consegue pegar na internet. Você não pode me escrever que eu te ajudo também com os pormenores. Né? Ainda que você chegue, olha, irmão, quero plantar grão de bico. Nós fizemos essa experiência, plantamos a primeira vez nosso grão de bico no ano passado. Produzimos aqui a primeira vez. Mas onde eu errei? Na distância entre um pé e outro. Nós colocamos ali coisa de 20 centímetros, no máximo, entre um pé e outro. É pouco. Pouco demais. Sabe? Atrapalhou o desenvolvimento. Eu vi que algumas vagenzinhas não desenvolviam direito porque não pegava sol. Então, já estou avisando para vocês, quando você for plantar o grão de bico, espalhe um pouco mais. Pelo menos 30 centímetros entre um pé e outro. Vamos falar de sementes crioulas? Rapidinho aqui, para que a gente tá com o horário avançado aqui. Sementes crioulas. O que é semente crioula, gente? Olha só. Toda semente crioula é orgânica. Nem toda semente orgânica é crioula. Toda semente crioula é orgânica. Tá? Nem toda semente orgânica é crioula. Hoje em dia, chamam de orgânico qualquer semente que você planta e não usa defensivo algum. Se a semente, por exemplo, o único critério que se usa a semente não é modificada geneticamente. Então ela é orgânica. Então, só que no caso da crioula, as exigências são maiores. Ela não deve ser modificada geneticamente e toda a ancestralidade dela não deve ter visto nenhum tipo de defensivo. A orgânica, você não sabe se é assim ou não. Tá? Alguém vai lá e fala, estou com uma semente aqui que eu produzo há 2 anos de modo orgânico. Aí passa para você. Eu também vou produzir de modo orgânico. Agora você pergunta para ele, e onde você conseguiu? Fulano conseguiu para mim. Você não sabe se no passado alguém usou algum defensivo ali. Não sabe. Na semente crioula, nunca usou. Por isso que é caro. E quem que tem a semente crioula hoje em dia? Né? Hoje em dia tem banco de semente crioulas no Brasil inteiro. Os bancos são associações ou pessoas que produzem e guardam para multiplicar, para espalhar, né, e multiplicar.
nós estamos tentando montar um pequeno banco de sementes crioulas aqui. E é trabalhoso. Primeiro porque para adquirir a semente crioula, no início ela é caro. Vocês sabem, vou dizer uma coisa para vocês, poderá assustar alguns de vocês. 1 quilo de soja crioulo é mais de R$ 300. 1 quilo de soja crioulo. Quando a gente vai ter um pouquinho de soja crioula para compartilhar. Digo, vender. Tá? Que a gente conseguiu um pouquinho assim de soja crioula. E multiplicamos. E a gente vai ter a segunda colheita agora. E vamos ter um pouco para a gente comer, um pouco para a gente plantar e um pouco para a gente vender. Então, quando você pegar o seu primeiro montinho de soja crioula, você vai plantar junto com essa horta. Não plante longe. Plante junto com essa horta, com todo cuidado. Algo que você vai ver todo dia. Isso vale para qualquer semente rara. Vai plantar pertinho de você ali. Depois que você fizer a primeira colheita, aí sim, você acha um local na roça e faz o segundo plantio no espaço maior. Qual o risco que você corre se você plantar direto na roça? Você pode perder ela. Nós conseguimos um feijão aqui, raro, é o feijão mais raro dessa região do sul de Minas. É um feijão cinza bonito, bem cinza ele. E chama ele de cara suja. E aí eu estava numa loja na cidade de Estiva, material de construção, apareceu um senhor bem de idade lá, cheio de alegria, com um saquinho, que devia ter umas 200 gramas de feijão. E ele falou, olha o que eu consegui. Aquele senhor devia ter uns 70 anos ou mais. Ele falou, olha só, gente, finalmente eu consegui o cara suja crioulo. Finalmente. É aquele que nossos avós plantavam para cá. Veja, ele tem uns 70 anos. E os avós dele? De que época que era, né? E eu só olhando ele lá, né? Não conhecia ninguém na loja, olhando. Eu fiz umas perguntas sobre o feijão. Eu falei, me vende um pouquinho dele. Aí ele perguntou, ele olhou para mim sério e falou, você gosta dessas coisas? Eu falei, eu planto semente crioula. Aí ele falou, é? Eu falei, então eu vou te dar um pouquinho. Ele me deu uns 40 gramas, irmão. Uns 40 gramas. Eu peguei esse negócio e plantei na roça, na horta nossa. A gente multiplicou ele, eu consegui um monte lá, não lembro quanto que foi que nós deu. Deu assim, mais ou menos 1 quilo, pouco menos de 1 quilo. Daí eu já corri e fui mandar para minha roça. Aí eu estava plantando na roça, eu falei, vou plantar tudo aqui. Aí algo na minha mente falou o seguinte, deixa um pouquinho lá. Aí eu deixei um pouquinho lá, deixei umas 50 gramas, gente. Vou deixar um pouquinho. Adivinha? A lebre, ela comeu toda a minha roça de feijão crioulo. Tudo. Eu ia de manhã lá, depois o feijão brotou, e eu via que estavam no toquinho, e achei que era formiga. Mas eu procurava e não achava nem de formiga, rastro de formiga. A formiga, ela deixa o rastro, deixa os pedacinhos no chão. Eu não achava. Falei, mas gente, tá cortado igual formiga. Até que um dia eu falei, vou levantar bem cedo para ir. Aí eu cheguei 5 e pouco na roça. Aí eu peguei um casal de lebre, daqueles lebrão, pastando na minha roça de coisa. Acabaram com tudo. Perdi tudo. Aí eu peguei aquele pouquinho de novo e multipliquei de novo. Olha só o trabalho que deu. Multiplicamos de novo na horta. E agora nós temos um volume bom. E vamos mandar ele para a roça. E é assim. E assim nós temos aqui, acho que umas 7, 8 variedades de feijão crioulo hoje. Mas é tudo trabalhoso. A gente conseguiu um pouquinho e foi multiplicando. Por isso, é difícil a gente ter um volume expressivo. No passado tive um volume expressivo de sementes crioulas para vender para os outros. Mas geralmente eu tenho um pouquinho. Quando a colheita é muito grande, aí eu falo, gente, eu posso vender 1 quilo de milho para você. Uma coisa que eu tenho bastante ainda aqui é arroz. Eu consigo vender isso. 500 gramas, dependendo da variedade, até 1 quilo. Mas outras coisas não consigo, não. Porque é difícil multiplicar. E a gente é assim, né? A gente multiplica para comer, separa uma parte para o plantio, e no nosso caso a gente também separa uma parte para comercializar. Que essa também é uma das nossas fontes de renda aqui. Tá? Então vamos lá. Semente crioula. Cuidem também quando você for adquirir semente crioulas, e se você puder, fale com essas
com quem está vendendo, onde você encontra isso aí? Você encontra em grupos específicos no Mercado Livre, perdão, no Facebook, tem grupos de semente crioula. Você encontra também bastante no Mercado Livre. Tá? É fácil encontrar. Só que procure fazer perguntas para a pessoa de qual a origem dele, se sempre foi da região dela, ou se ela pegou, de onde ela trouxe esse milho, ou esse arroz, sabe? Então, faça perguntas para você ter certeza que a pessoa é alguém que se preocupa com isso mesmo e está atenta para ver se essa semente ela é crioula mesmo, ou é só orgânica. Tá? E hoje em dia eu tenho entrado bastante nesses grupos de semente crioulas no Facebook, e quando encontro alguém que está anunciando, eu chamo a pessoa para conversar. E eu dou meu telefone, peço para me ligar, ou falo, me dá seu telefone. Aí eu converso com a pessoa e encho de perguntas. E eu procuro saber. Tem gente que você percebe no ato que não não entende, está querendo ganhar dinheiro, viu? Ou seja, ela não te dá garantia nenhuma que aquilo é crioulo mesmo. Agora, é fácil você encontrar uma pessoa que de fato está comercializando uma semente pura. Porque quem comercializa semente pura tem paixão por isso, gente. Porque é tudo mais trabalhoso, sabe? O cuidado é dobrado. A semente ela é mais frágil, ela é mais doce. Os passarinhos gostam mais dela, então a gente vai plantar o milho crioulo, a gente sabe que uma parte vai ficar para eles. Deixa eu dizer para vocês, né? Pode ser que não seja a realidade de vocês, mas para nós aqui, na nossa roça de milho, uma parte da roça é da maritaca, do tatu, do ouriço e qual é o outro aqui? É maritaca, tatu, ouriço e uns pombos que tem, uns pombos cinza, sabe? Eles vêm. O vizinho pode ter. Os vizinhos podem estar cheios de milho lá. Eles não querem saber do deles, eles vêm na sua. Por quê? Porque a sua é mais saborosa. Então é normal a gente perder uma parte da produção. No caso do milho e do arroz, você vai perder a produção para o bicho. Não tem o que fazer. Já perdeu uma parte da produção. Então, me perguntaram ainda onde eu consigo. Então, o melhor caminho para conseguir, é difícil você conseguir, gente, mas pesquise na internet, principalmente no Mercado Livre e nos grupos do Facebook você faz busca assim, sementes crioulas. Vai aparecer vários grupos lá. Entre neles e veja os anunciantes mais fiéis, mais fidedignos. Com o tempo você vai fazer amizade com eles, e eles vão contar a história de produção deles, como que é. As pessoas gostam de falar disso. E através da conversa dela e das fotos que ela te mostra, você sabe que, de fato, ele trabalha com sementes crioulas. Tá? O aventureiro que só quer ganhar dinheiro porque sabe que a semente crioula ela é mais cara, então você vai encontrar por aí pessoas que vendem sementes que seriam no máximo orgânicas, plantadas de modo orgânico, mas não são crioulas. Mas com o tempo você se escola isso aí, sabe? Eu apanhei bastante nisso aí, já perdi dinheiro com algumas compras que eu não recebi, sabe? Mas hoje em dia, eu posso até indicar para vocês um bom fornecedor que eu tenho, que é uma cooperativa no sul, sabe? É um bom fornecedor. E ali eles têm todo tipo de hortaliças. Eu já testei quase tudo deles, gente. Eu vou passar para vocês depois. Tá? Já testei quase tudo deles lá e são ótimas. Ok. Quase acabando aqui, gente. Quase acabando aqui. Falei sobre a multiplicação, né? A primeiro lote de semente crioula sua tem que ser multiplicada na horta, com cuidado para você não perder ela para nada, sabe? Principalmente por bichos, para formiga, para nada. Você cuida bem ali para você fazer a primeira multiplicação para você conseguir um retorno. Quanto mais rara a semente, maior a necessidade de se fazer isso. É o caso da soja. A soja e o trigo são coisas muito raras e difíceis de encontrar. Nós temos um pouquinho de trigo crioulo aqui. Na verdade, eu estou com 1 quilo. Mas o trigo crioulo eu peguei um pouquinho também. Mas o trigo crioulo, gente, já tive 5 quilos de trigo crioulo aqui.
Só que na ocasião eu anunciei e muita gente pediu, mas muita gente, fiquei com dó e acabei vendendo. E quando eu vi, gente, me sobrou só um pouquinho de nada, sabe? Eu me arrependi de ter vendido tudo. Eu achei que eu falei, puxa, me descontrolei. Achei que eu tivesse ficado com um pouco mais. Me restou assim umas 200 gramas só. E agora eu estou multiplicando ele de novo. Multiplica, multiplica e esperamos que Deus ajude aí, que a gente consiga chegar aí uns 5 quilos para poder compartilhar com os irmãos aí. Vamos falar um pouquinho sobre guarda de sementes? Tinha mais coisas para falar sobre semente crioula, gente, mas não tem tempo, tá? A guarda de sementes. Vamos passar pelo processo da colheita primeiro. Você colheu a sua semente. E aí você precisa primeiro secar ela. Tá? É o caso do feijão, do arroz, do trigo, tudo precisa de secar. Então, onde você vai secar? Você precisa de um espaço que bata sol direto ali. Esse espaço mais seguro para você não perder para os bichos, para as aves, é no seu quintal. Sabe aquele espaço que a gente comentou no passado, numa das aulas anteriores, que é bom deixar ali uns 8 ou 10 metros assim, de largura em torno do seu platô ali, depois da sua casa? É nesse espaço que você vai colocar ali. Espalha uma lona lá e coloca as sementes em cima, deixa secar lá. E aí imagina você colocou para secar, de repente vem chuva. O que você precisa fazer? Proteger ele. Não pode pegar. Uma vez que começou o processo de secagem, ele não pode pegar água de jeito nenhum, nem sereno. Então, você vai correr e vai colocar na sua varanda ou no seu galpão. Tem que ter uma área coberta ali. Então, mais um motivo para você ter uma varanda boa na casa. Pelo menos um lado da casa com varanda. Porque se você inicialmente não tiver recurso para fazer o galpão, um barracão, você vai ter a varanda ali. E lá você vai colocar vai proteger as suas sementes. Feito isso, depois de secado o suficiente, vai a época o momento em que você vai beneficiar ela. E é tudo muito rústico, sabe? A gente beneficia batendo nele mesmo. Batendo nele. É literalmente batendo. Malhando o feijão. Batendo o arroz. É como se beneficia. Ou seja, você vai tirar o grão do cacho. Ou da bainha. Vai tirar o grão. O sistema do soja e do arroz, e do feijão, da lentilha, da ervilha, é tudo igual. Porque é tudo bainhas. Vagens. Já o sistema da aveia, do trigo e do arroz é um outro sistema. Você bate de modo diferente. Você tem que ter um local específico para você bater e separar os grãos do cacho. Tá, mais detalhes sobre isso, que se alguém quiser aprender a plantar trigo, limpar trigo, pode me escrever que eu ajudo. Tá? Eu ensino o que eu sei. Então, feito isso daí, aí você limpou. Aí você precisa de guardar isso aí, estocar. Essa é a parte boa, gente, principal. Guardar bem para não perder. E o importante é que o local seja o abrigo do sol e o abrigo da umidade. Isso é o essencial. Abrigo do sol e da umidade. Melhores lugares para você guardar sementes é sempre a garrafa. Se for pequena, usa a garrafa PET. Se for bastante, aí você já pode usar aqueles baldes herméticos que tem pressão quando você fecha ele. E se for muito mesmo, no caso, quando você colhe arroz, é muita coisa que vem. Às vezes feijão também. Aí você pode usar aquelas bombonas azuis, sabe? Hoje em dia você encontra fácil em lojas de material de construção. Então aqui, quando a gente tem muita colheita de arroz, a gente põe tudo em bombonas. O feijão, a gente tem colocado em baldes. Só quando é muito mesmo, eu coloco na bombona também. As demais coisas é tudo em balde, ou se for pequenininho, pouca coisa, tudo em garrafa PET. E o ideal é que você tire o ar dali antes de você guardar. Como é que tira o ar? Se você colocar um toquinho de vela lá dentro, um toquinho de vela, deixa ele em cima de um papelãozinho ali, fecha devagar lá, ela vai funcionar, vai ficar lá um tempinho, depois vai acabar vai sugar todo o oxigênio e vai apagar. Pronto, está guardado o negócio. Agora eu vou contar para vocês uma coisa que eu aprendi do pior jeito possível,
E eu fui aprendendo ano passado. Eu perdi muitas sementes crioulas, gente. A gente chegou a ter aqui 14 variedades de milho crioulo. Nós perdemos 6 variedades. E você sabe que algumas delas eu não recuperei ainda. Porque eu fui atrás de um fornecedor, não existe mais, o outro não tem mais, sabe? Então eu fiquei bem frustrado com isso daí. Por que eu perdi? Se você, a semente crioula, ou qualquer semente que você vai guardar para você plantar, você não pode ficar abrindo e fechando. Não pode fazer isso aí. E como eu, em alguns casos, eu abri e fechava com muita frequência, porque sempre tinha alguém comprando. Ou eu tinha que replantar. Aí chegou um momento que duas pessoas, uma inclusive foi do Ceará e outra acho que do Piauí, se não me engano, me disseram, falaram, irmão, fiz tudo certinho aqui e não brotou nada seu milho. Aí eu falei, que coisa estranha. Mas eu colhi no ano passado esse milho. E aí eu só assim, se a pessoa tiver algum problema lá, eu mando de novo. Aí a pessoa paga o frete só, mas eu mando de novo. Daí eu falei, vou te mandar outro. Mas antes eu vou fazer um teste aqui. Eu peguei o mesmo milho, preparei a roça e plantei. Fiquei de olho lá. Não brotou. E ele tinha brotado no ano passado. Aí, gente, eu achei que fosse algo simples de descobrir. Não foi fácil de descobrir. Foi difícil. Eu perguntei para muita gente. No final, eu consegui uma informação com um produtor lá do Rio Grande do Sul. Que ele deixou bem claro para mim, olha, isso aí pouco se divulga isso, mas se você tem um reservatório de sementes que você está guardando para você plantar, você não pode abrir e fechar com frequência aquilo. Quanto mais você abre e fecha, mesmo que você tire o ar depois, quanto mais você abre e fecha, você vai comprometendo a capacidade de germinar da planta. Até que chegou no momento em que não germinou mais. Então, para que serve uma planta dessa agora? Só para comer. Não serve mais para plantar. Então, eu peguei uma outra variedade de milho e passei para a pessoa. Recentemente, um amigo que tem um feijão crioulo muito bom, ele me passou, eu pedi para ele, falei, oh, rapaz, manda para mim um pouco daquele feijão lá, que aquele lá eu acabei comendo tudo, de bom que é, e eu quero plantar um pouco dele. Aí ele mandou. Eu peguei 2 litros e plantei os 2 litros. Não germinou nada. E eu fui falar com ele, falei, olha, aconteceu isso, tal, e eu tive uma experiência com milho, eu acho que aconteceu a mesma coisa com você. Eu acho que o seu feijão, esse lote do seu feijão não vai germinar mais, porque por abrir e fechar. Então, gente, muito cuidado. O feijão o feijão não, a semente que você for separar para você plantar, você tranca ela e só abre ela quando você for plantar. Ah, de vez em quando, lá um dia eu vou abrir porque eu vou dar um pouco para minha sogra. Tudo bem, você não pode ficar abrindo com frequência. Abrir para mostrar para os outros, fecha de novo. Abriu aqui, fecha de novo. Não. Se é para plantar, você tranca ela, preferencialmente só abre de novo quando você for plantar. Aí a partir de então, nós começamos a guardar em separado. Aquilo que eu vou plantar ou vender, eu não mexo. Ou se, inclusive minha esposa até me deu uma ideia, falou, mas olha, e se todo daqui para o fim do ano, 10 pessoas pedirem para você essa semente? Você vai abrir 10 vezes, né? Então, que tal você já guardar nos montantes? Aí a gente está guardando assim, eu já pego e já guardo em, em saquinhos herméticos de 250 gramas, 100 gramas, já deixo assim. Porque quando for o caso, eu já tiro aquilo lá. Tá? Senão, se eu ficar abrindo e fechando, eu vou começar a comprometer. Outra coisa importante também que eu aprendi, verem, gente, graças a Deus eu tenho um bom conhecimento sobre plantio, mas tem técnicas que eu falhei em algumas coisas e ainda estou aprendendo. O milho, é melhor você guardar o milho, melhor assim, é mais cômodo a gente guardar o milho, vamos dizer, você debulha ele, você coloca ele no local, no ambiente e fecha num balde ali, num negócio hermético lá.
Só que o ideal mesmo para você guardar ele é guardar ele na espiga. É na espiga, tá? Guarda na espiga com a palha. Você tira a palha mais velha, deixa aquela palha mais de proteção e guarda ali. E isso foi uma outra pessoa que me ensinou. Falou: se você quer que dure bastante, bastante mesmo, guarde assim. Eu falei: mas se eu for guardar assim, não tem espaço, eu tenho que deixar num lugar aberto. Aí eles disseram o seguinte: não, mas é assim mesmo, você vai colocar tipo num paiol, num lugar fechado, abrigo do sol, mas que entre vento ali, e você vai deixar. O que vai proteger ele vai ser a própria palha. E, gente, até hoje eu não fiz isso, porque não tem espaço para isso. Para mim é bem mais prático eu debulhar todo ele e colocar dentro da garrafa. Mas se você se você tem espaço e quer guardar bastante milho, não debulhe ele, deixa na espiga. Ele vai durar mais ainda. Tá? Foi assim que eu aprendi. E aí a gente vai aprendendo e lamentando aqui, porque perdi algumas variedades ali, né? Mas hoje a gente já mudou o nosso sistema de armazenamento. E eu sei que talvez aqui tenha muita gente que já comprou sementes vinhas e algumas não plantaram ainda. Gente, guardem, não abre isso aí. Se você não for plantar, não abre não. E outra coisa importante, muita gente, eu soube que algumas pessoas estão armazenando na geladeira. É outro problema sério. O armazenamento da geladeira corre o seguinte risco: se você tira ele e põe de novo, o choque térmico que ocorre ali, ele pode comprometer a capacidade de germinação também. Ok? Então não é aconselhável guardar na geladeira, não. Só se você for deixar lá até só quando você for plantar. Ainda assim, quando você for plantar, você vai tirar e vai deixar ele. Não vai tirar e pôr direto no sol. Deixa ele perder a friagem na sombra. Depois sim você vai plantar. Se tirar ele e já levar para o sol, ele vai ter aquele choque e você vai mandar para a terra, ele pode não germinar. Então eu já não corro esse risco, tá? Porque assim, quanto menos depender de geladeira, melhor. Então, o nosso foco aqui é armazenar fora da geladeira. E tem algumas coisas que você pode colocar dentro também, que é alho. Se você colocar alho dentro da garrafa, ajuda também a evitar que junte bicho ali. Caruncho, né? Sementes de pimenta, folha de louro, é bom também. A gente põe isso aí nas nossas garrafas também.